Fala sério, né, gente? Vocês achavam que eu ia gravar de máscara? Oi, pessoal do sétimo, tudo bom? Um beijo no coraçãozinho de vocês. Beijo de amor, de carinho, viu? Meus amados rapazes e moças lindos de Tia Elaine. Hoje nós vamos estudar plantas. O que vocês acham? Linda, né, essa imagem aí? Lindíssima, né? E nós vamos aprender como as plantas são importantes para o nosso planeta. E aí eu tinha que botar alguma coisa de planta, né? Para poder fazer vocês lembrarem, tá certo? E aí já em ritmo junino também, né? Nós estamos aí, tá certo? Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer um pouquinho da retomada da aula anterior, né? Dos assuntos da aula anterior que a Tia Elaine explicou, como também a gente vai conhecer as características gerais das plantas e corrigir algumas atividades. Tá aí o meu objetivo hoje, né? Ajudar você a retomar os assuntos da nossa aula, como também reconhecer essas características gerais do grupo das plantas, como seres vivos. Bem, nas aulas anteriores, nós vimos como a ação do movimento das placas tectônicas, né? Essa movimentação dessas placas, para cada ação existe uma reação, certo? Então, a ação de quê? Das placas tectônicas, né? Nessa movimentação dela. E qual é a reação que acontece lá? Vulcões, terremotos, tsunamis, vendavais e tempestades também. Então, em consequência do vulcão, do terremoto, da tsunami, do vendaval, essas coisas, existe o que? Um desequilíbrio ambiental, morte ou até mesmo extinção de espécies de animais e plantas, como também destruição e até morte de centenas de pessoas. Por outro lado, além dos processos naturais, existem os causados pelo ser humano, como se não bastasse já o que a natureza faz por si só, né? Ainda tem o ser humano lá desmatando, queimando, extraindo os minerais da terra, contaminando as águas, poluindo o solo, poluindo o ar, né? E ainda fazendo tráfico de animais, como se não bastasse essas coisas que já tem no nosso planeta. Então, lembrando a vocês sobre o vulcão, né? Que é uma abertura na costa terrestre, chamada camada superficial de terra, por onde são expelidos, né, essas espécies de materiais originários que vêm lá do manto da Terra. Esses materiais, em geral, eles saem, né, pelo vulcão em estado líquido pastoso e incandescente, né, recebendo o nome de magma. Nada mais é do que esse líquido que é extraído lá do manto, né, que quando sai, se transforma, vai queimando aquela rocha, né? Esse magma, ao chegar à superfície, se chama lava, a qual destrói tudo que vê pela frente. Está destruindo, inclusive, Pompeia é o nome da cidade que eu queria falar na outra aula, né? Pompeia é uma cidade que você pode também estar vendo depois o que aconteceu com Pompeia, né? Que foi devido à erupção do vulcão Vesúvio, que veio e destruiu aquela cidade, mas que já foi reconstituída, né? Também podem surgir vulcões no fundo dos oceanos, como nós vimos. E esses vulcões que surgem no fundo dos oceanos, sucessivas erupções e, consequentemente, o resfriamento por conta da água, eles ocasionam ilhas ou o conjunto de ilhas, certo? Terremoto, que também é chamado de sismo. Os sismos são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra, causados pelo quê? Pelo choque subterrâneo de placas rochosas da crosta terrestre a 300 metros abaixo do solo. A força das placas tectônicas, gente, elas deslizam, podendo se afastar, colidir ou deslizar uma pela outra. Na maioria dos casos, essas vibrações são muito fracas, sendo percebidas somente com auxílio de aparelhos especiais. Mas alguns terremotos têm causado efeitos prejudiciais ao homem, como também ferimentos, mortes, prejuízos financeiros, cidades belíssimas sendo destruídas por conta dos terremotos, né? Como também prejuízos sociais, desabamento de construção, desabamento de escola, de casa. As consequências do terremoto são o quê?
vibração do solo, aberturas de falhas na superfície da Terra, também pode ocasionar tsunami, se acontecer no fundo dos oceanos, e também pode ocasionar até mudanças na rotação da Terra. Quando acontece no fundo dos oceanos, os terremotos são chamados de maremotos ou tsunamis, que são aquelas ondas gigantes, né? Que são geradas pelo deslocamento de uma grande massa de ar devido ao tremor de terra lá no fundo do mar. As atividades do ser humano, né, que afetam negativamente o ambiente e causam grandes impactos aos ecossistemas, ocasionando perda dos habitats das espécies e até mesmo espécies extintas. Outros são os impactos: desmatamento ou fragmentação das florestas, poluição do ar, da água, do solo, as queimadas, introdução de espécies invasoras e exóticas, né? Exploração excessiva dos recursos naturais, como o minério, né? Como a extração de vegetais também, como também o tráfico de animais. Quer dizer que além das outras coisas da natureza, ainda existe aí o ser humano interferindo. Bom, gente, como grupo de seres vivos, nós vamos aprender um pouco sobre as plantas. Pegando por base que as plantas são seres vivos, né? Elas estão presentes em quase todos os ambientes da Terra, em diferentes características, né? Com exceção de alguns desertos, áreas polares e picos de algumas montanhas que não dispõem de planta. E aí eu trago aí na imagem de abertura essa planta lindíssima, né? Que eu acho que é um ipê. E aí nós temos aí diversidade de vida na Terra, né? Essa manutenção dessa diversidade de vida. E aí ele traz 3 questõezinhas. Quais tipos de plantas são comuns na nossa região? Nós aprendemos que a nossa região, o bioma que predomina é a caatinga. Então são árvores, aliás, a vegetação é plantas, né? Que resistem a longos períodos de seca. Mas a gente também tem muitas plantas frutíferas, né? Nós temos mangueira, juazeiro e tudo mais. Quase não há plantas em desertos ou picos nevados de montanhas, por exemplo. O que você acha que tem nesses ambientes que prejudica o desenvolvimento das plantas? Nesses ambientes, deserto, picos de nevados de montanhas, por exemplo. Por que será que lá não tem desenvolvimento de planta? Porque o solo não tem a capacidade de desenvolver tipos de vegetais, né? O ambiente que é encontrado ali. Também com relação a clima, umidade do ar e tudo mais. Disponibilidade de água. Como seria o mundo sem as plantas? Pensa aí. O que você acha que ia acontecer se não tivesse planta nesse mundo? Se fosse só animais e seres humanos? Bem, pessoal, ia ser muito difícil. Até porque a grande parte da nossa alimentação vem das plantas, né? Então, será que nós iríamos existir? E os animais? Os herbívoros iam viver de quê? Que só comem planta. E os carnívoros? Eles iam ter os outros animais para se alimentar? Não, né? Pois bem, quais são as características gerais das plantas? Elas ocupam grandes áreas em toda a Terra. Elas influenciam nas condições do ambiente, no clima. As plantas servem de alimento e abrigo de diversas espécies de seres vivos, né? Se de repente os vegetais desaparecessem da Terra, toda a vida do planeta estaria comprometida, gente. Diversos ciclos ambientais não poderiam mais ser realizados. E a quantidade de alimento encontrada na natureza certamente seria insuficiente para alimentar os animais, incluindo os seres humanos. Ou seja, em pouco tempo, grande parte das espécies seria extinta, sem as plantas. Na atualidade, com o conhecimento que temos sobre botânica, o que é botânica, Tielaine? É a ciência que estuda as plantas. E a ecologia, podemos concluir que em um cenário oposto, sem os animais e sem os seres humanos, muitas espécies de plantas não só continuariam a existir, como ainda poderiam se reproduzir cada vez mais e ocupar diversos ambientes. Então, um mundo sem planta
não tinha condição de existir vida. Já o mundo sem animais e sem seres humanos, só existia elas. E aí elas iam tomar conta do mundo. Por outro lado, algumas espécies de plantas iriam sentir muito, porque elas precisam, principalmente das plantas que têm flor e frutos, elas não teriam mais a possibilidade de se desenvolver. Por que, Tia Laine? Porque elas iriam precisar de animais para fazer a polinização e a dispersão dos frutos e das sementes para poder gerar outras plantas. Então tem plantas que vão precisar, e nós vamos ver aqui, como os seres vivos, os animais, eles são importantes na polinização das plantas. A diversidade de plantas, ela é muito grande, gente. E elas são muito diferentes entre si, mas a maioria delas são pluricelulares, ou seja, são formadas por vários tipos de células e de diferentes funções. As plantas são pluricelulares, ou seja, existem constituídas de vários tipos de células com várias funções. As plantas são autótrofas, nós vimos já em conteúdos passados. Por quê? Porque produzem o próprio alimento. As plantas, a maioria apresenta clorofila, que é o pigmento verde que dá a cor verde da planta, que possibilita a realização da fotossíntese. Esse pigmento está no interior de uma organela chamada cloroplastos. Clorofila, organela, cloroplastos, que se encontra nas células vegetais. Além dos cloroplastos, nós vamos ver que as células das plantas, elas apresentam estruturas específicas, por exemplo, a parede celular celulósica, que reveste a membrana plasmática, dando proteção e sustentação à célula. Veja, nós já vimos em séries anteriores, como no 5º ano, vocês viram, que existem 3 partes principais da planta que vocês aprenderam, as básicas. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? Nós vamos aprender que existem muitas outras partes das células. E uma das partes da célula vegetal que não tem no animal é isso aqui, parede celular. A célula das plantas, além de ter a membrana plasmática, embaixo da membrana plasmática nós vamos ter a parede celular. Que é para quê? Para proteger e sustentar essa célula. Nós vamos ter, além das outras partes que tem na célula, né, que se assemelha à célula animal, a célula das plantas tem cloroplasto, tem parede celular, tem vacúolo, que vai armazenar várias substâncias que atuam na digestão intracelular. Então, cloroplastos, parede celular e vacúolo. Tá aí uma imagem do interior. É como se essa célula vegetal tivesse sido cortada no meio. E tá aí, ó, como você pode ver. Aqui nós temos a membrana plasmática, né, que é esse envoltório. Nós temos aqui a parede celular, esse envoltório fininho abaixo da membrana. Nós vamos ter o vacúolo, que é essa parte aqui, ó, parece uma bolsa. O núcleo da célula, né? O cloroplastos é que vai produzir a clorofila. Tem o citoplasma, que é cheio de organelas. Mitocôndria, aqui as mitocôndrias e vários outros que compõem o citoplasma da célula vegetal. E aí você pode estar acessando o RA positivo, né? Que é a realidade aumentada, para dar uma olhada nessa célula. É como se fosse real, né? Bem, os processos de fotossíntese da respiração celular são imprescindíveis na vida da Terra. Elas garantem o fornecimento de alimento, oxigênio e energia para os seres vivos, garantindo aí as suas atividades vitais. A planta, ela também respira e principalmente ela faz a fotossíntese, que é um processo incrível que só elas fazem. Nós já estudamos fotossíntese, né, em anos anteriores, e nós vimos que nada mais é do que um processo que as plantas, as algas e as cianobactérias, que são as algas azuis que estão lá nos oceanos, elas produzem o próprio alimento utilizando a energia da luz solar, certo? Nós vimos que sem luz não tem fotossíntese, né?
Para que ela ocorra, precisa da energia luminosa, precisa da água, do gás carbônico e dos pigmentos fotossintéticos, que no caso é a clorofila. Nas plantas a fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Não esqueça, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos que estão lá na folha. No final da fotossíntese ocorre a produção da glicose, que é aquele açuquinha que só a planta produz, que ela mesma produzir esse próprio açúcar dela, que é o próprio alimento dela. Como nós vamos ter aí como produto da fotossíntese a liberação do oxigênio. Para poder a planta fazer fotossíntese, ela precisa de água, sais nutritivos do solo, água, luz solar e gás carbônico ou dióxido de carbono. Ela vai precisar desses 3 ingredientes para fazer a fotossíntese: luz solar, água e gás carbônico. Em contrapartida, ela já nos dá o quê? 2 produtos, oxigênio e glicose, né? Que ela mesma vai produzir para ela mesma utilizar. Já na respiração celular da planta, que a gente sabe que elas respiram e transpiram, e aí tinha uma experiência que, se você puder depois fazer, se você tiver uma planta na sua casa, pega um saco transparente e escolha um galinho, que não é a planta toda, pega só um galinho dessa planta, não tira ela, deixa ela, vê a planta lá. Você pode fazer até mesmo na sua calçada de casa, se tiver aquelas plantas externas. Você pega um saco transparente, coloca esse saco num galho e dá uma amarradazinha com a fita e observa o que vai acontecer com esse saco. Você vai notar que com o tempo, depois de algumas horas, esse saco ele vai ficar cheio de água por dentro. É a planta respirando. Você vai ver que ela também transpira e ela também solta esse vapor de água. Então, a organela responsável pela respiração da planta é a mitocôndria. Também a mitocôndria ela é responsável pela respiração nas células animais. Na respiração celular, a glicose degradada na presença do oxigênio, ela libera energia, gás carbônico e água, ocorrendo basicamente o contrário da fotossíntese. Veja, na respiração celular da planta, ela também vai precisar do oxigênio. E ela vai liberar essa energia, vai liberar o gás carbônico também e água. Mas, e ela, que confusão é essa, cara? Ao contrário da fotossíntese, eu vou já mostrar nesse quadro que nós vamos ver já já. A fotossíntese, gente, ela depende da luz solar e só ocorre nas células que apresentam esses cloroplastos. Mas a respiração celular ocorre em todas as plantas, as células da planta, em todos os momentos, seja do dia ou da noite, ou seja, a planta, ela respira tanto de dia quanto de noite. Já a fotossíntese, ela só faz mais durante o dia, por conta da luz solar. O quadro abaixo, ele vai mostrar esse processo, essa diferença que existe na respiração celular da planta e a fotossíntese. Os dois processos, respiração e fotossíntese. Veja, nós temos aí, na fotossíntese, onde ocorre na fotossíntese? Nas células que têm clorofila. A fotossíntese acontece nas células que têm clorofila. Já a respiração, ela acontece em todas as células da planta. Correto? Peraí, por que nas células que tem clorofila? Nas células das folhas, que tem clorofila, que é a cor verde, certo? Por exemplo, uma manga. Uma manga não é uma parte da planta. Ela não tem, a manga tem célula da planta, porque ela é uma vegetal. Na manga, vai ter células que vai fazer a fotossíntese? Não. As células que vai fazer fotossíntese são aquelas que têm clorofila, que geralmente é as folhas. Já a respiração, em todas as células daquela árvore vai fazer a respiração. As células do caule, as células da folha, a célula da flor, a célula, certo? Ok? Todas as células da planta vai acontecer a respiração. Já a fotossíntese vai ter nas folhas, só nas folhas. Quando acontece a fotossíntese na presença da luz solar, e a respiração, Tchelaine, acontece quando? Durante o dia todo, 24 horas por dia a planta respira. Já na fotossíntese, o gás que ela vai absorver é o dióxido de carbono.
Na respiração da planta, como nós, seres humanos, ela vai respirar também oxigênio, uma quantidade bem menor, mais raio, certo? Então, olha, o gás que a planta vai precisar usar, gás absorvido na planta na hora da fotossíntese é o gás carbônico. E para ela respirar, o gás que ela vai absorver é o oxigênio que outras plantas vão produzir. O gás eliminado, tia Laine, na fotossíntese, ela absorve gás carbônico, libera oxigênio, correto? Correto. Na respiração, tia Laine, ela pega um pouco de oxigênio e libera um pouco de gás carbônico, em quantidade menor, na respiração. Como nós, ó, oxigênio e soltamos gás carbônico. Na respiração da planta também acontece isso. Ela pega um pouco de oxigênio e também libera um pouco de gás carbônico. Já na fotossíntese não, ela pega muito gás carbônico e libera mais oxigênio, tá bom? Qual é o resultado da fotossíntese? Ela armazena essa energia luminosa do sol na forma de energia química e produz a glicose. Qual é o produto da fotossíntese? A glicose. Qual é o produto da respiração da planta? Energia acumulada nos alimentos. Libera energia acumulada nos alimentos. Então, qual é o produto da planta, da respiração da planta? A energia que vai ter lá nos alimentos. Legal? Deu para entender? Se não, dá volta um pouco e retoma essa ideia aqui. Bom, por que a Amazônia não é o pulmão do mundo? Eu vou explicar agora. O pulmão do mundo são as algas marinhas, já que a porção maior que existe no nosso planeta é 70% de água, então as algas marinhas que estão dentro d'água são elas que fornecem a grande parte do oxigênio que as plantas precisam. Maior parte do oxigênio de que o planeta precisa. Quem é o pulmão do mundo são as algas marinhas. As florestas, como a Amazônia, elas consomem tudo ou quase tudo aquilo que produzem pulmão do mundo. No que você pensa ao ouvir essa expressão? Ora, se dá para imaginar que a Amazônia é a maior produtora mundial de oxigênio que mantém a Terra viva, acontece essa história do pulmão do mundo, é uma enorme bobagem. Na verdade, são as algas marinhas que fazem a maior parte desse trabalho de fotossíntese, que é lançar o oxigênio no ar. Elas jogam na atmosfera quase 55% de todo o oxigênio produzido no planeta Terra. Então, o pulmão do mundo são as algas marinhas, certo? E mais, florestas como a Amazônia, segundo os cientistas, elas são ambientes em clímax ecológico. Isso quer dizer que elas consomem todo ou quase todo o oxigênio que elas produzem, certo? Então, enquanto as plantas, na hora da respiração, na hora da fotossíntese, elas não produzem oxigênio, pronto, elas também vão usar as outras vão usar o oxigênio que aquela outra produziu na fotossíntese. Então, elas estão constantemente usando o oxigênio que elas mesmas produzem, certo? Em menor quantidade, mas sim. Então, o pulmão do mundo, quem vai produzir mais oxigênio para ser usado por todo esse nosso planeta, são as algas marinhas que estão no fundo do mar. Tá aí. Produção de oxigênio no mundo. As algas marinhas, elas produzem 54,7%. Os bosques e as florestas produzem só 24,9%. As estepes, os campos, que são aquelas plantas rasteiras, e os pastos produzem só 9,1%. Então, produzem, mas é menor. As áreas cultivadas, que servem para a agricultura, elas produzem 8% do oxigênio, e as algas de água doce, 0,3%, valores aproximados são esses aí, tá certo? Então, qualquer dúvida, retoma um pouquinho o vídeo para você recapitular, tá certo? O que tia Laine explicou. E, para vocês, a única atividade que tia Laine vai passar é da página 35, tá bom? Então, eu espero que eu tenha atingido o objetivo, que é você conhecer as características gerais das plantas,
da maioria das plantas gerais. Depois nós vamos ver como as plantas elas estão divididas, como elas são diferentes, como elas, devido a elas ocuparem ambientes diferentes, também desenvolveram capacidades diferentes, desenvolveram frutos diferentes, desenvolveram folhas diferentes. Nós vamos estar aprendendo isso aí, tá certo? Encontro vocês na próxima aula e um beijo no coração, até a próxima, pessoal. Sim, então vamos lá ainda, calma, a aula de Tia Laine não terminou. Vocês têm aí essas correções das atividades da página 28, tá bom? Que eu espero que você possa corrigir aí, né? Dê um pausa, né, nesse vídeo para você estar corrigindo essas questões. E bons estudos. Até a próxima. Agora sim, agora eu vou. Tchau, estudem em casa, fiquem em casa, se exercitem em casa, exercitem o que vocês acabaram de aprender em casa, pessoal. E logo, logo tudo isso vai passar. E a gente vai voltar a se encontrar de novo, tá bom? Então vamos ter só mais um pouquinho de paciência que a gente chega lá. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.